glória. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor da glória. Meus irmãos, nos diz na palavra do Senhor, no Evangelho de São João, capítulo 3, 3-6, palavra de nosso Mestre, mostrando a grande misericórdia do Senhor, o poder sobrenatural de nosso Pai Celestial. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, e o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 33 ao versículo 36, especificamente o versículo 36, que nos mostra aquela crença que nos torna filho, porque acreditamos em Jesus. Ele mesmo disse: eu vim para os meus não me aceitaram, agora todos quanto me aceitarem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os quais creem no meu nome. Aleluia. Então, os filhos de Deus que seguem o Evangelho são aqueles que podemos identificar pelas características. Primeiro, ele crê em Jesus Cristo. Os filhos de Deus seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Terceiro, são nascidos de novo. E quarto, vivem pela fé. Esses são os filhos, as características que vem o seu comportamento. Amam a Deus e ao próximo. São obedientes à palavra de Deus. São cheios do Espírito Santo. A sua identidade como filho de Deus, eles são chamados de filhos de Deus porque têm uma relação pessoal com Ele. Tem também a herança celestial, aquela esperança de um dia receber. Eles têm uma herança celestial e esperam a vida eterna com Deus. Por isso, amados irmãos, prezados radiovintes, amigos, os filhos de Deus que seguem o Evangelho são aqueles que, como nós falamos, têm essas características. Creem em Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Essa é a primeira característica. Eles creem, é identificado por crer, por aceitar o Senhor como Salvador. Segundo, eles também seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Os filhos de Deus são identificados com essas características. Eles procuram viver de acordo com os princípios e ensinamentos de Jesus, como o amor, a compaixão e a misericórdia. Isso é importante, que um seguidor de Jesus, que foi ensinado, ele venha praticar este amor, a compaixão e a misericórdia para com o próximo. Como filho de Deus, terceiro ponto, são nascidos de novo. Eles experimentaram um novo nascimento espiritual que os torna filhos de Deus. O que nós fizemos a leitura, conforme João capítulo 3 e 33, que diz: mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aleluia. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui está o que identifica, o que mostra. Evangelista São João, ele escreveu dizendo que
Quem tenha Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem não tem, tem a ira de Deus que permanece sobre ele. A palavra de Deus nos mostra que teve alguém tão importante que foi ter de noite para falar com o Senhor. Esse foi Nicodemos. Com vergonha, ele foi à noite falar com Cristo para não dizer que eram dos tais que acreditavam em Deus como os crentes, como os filhos de Deus, que o povo conhece como os crentes. Mesmo com o coração rejuvenescendo pela palavra, pelo poder de Deus, ele ali toma os cuidados para que não fosse reconhecido pela sociedade. Ele chega para o Senhor e disse: o que eu farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Porque eu vejo que tu és o Filho de Deus, que os sinais que tu faz, ninguém faz. E ele disse: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nasce da água e do Espírito. Mas, Senhor, como é que eu posso nascer de novo? Disse ele. Nascer do ventre da minha mãe, já com minha idade, esse tamanho que eu tenho hoje, como é que pode? E Jesus disse: se eu te falo das coisas terrenas, imagina se eu te falasse das coisas espirituais. Meus irmãos, amigos, o homem tem que nascer de novo. O apóstolo Paulo chegou a comentar e dizer: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. Louvado seja o santo nome de nosso Pai. Então, os filhos de Deus que seguem o Evangelho são aqueles que creem em Jesus Cristo, seguem os ensinamentos, são nascidos de novo e vivem pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Hebreus está escrito: eles vivem pela fé em Deus e em sua palavra, confiando em sua providência e cuidado. Assim são os filhos de Deus com essas características. Quando ele tem essas características, como nós falamos, crê em Jesus Cristo, segue os ensinamentos, são nascidos de novo, glória a Deus, vivem pela fé, então, meus irmãos, ele tem um comportamento que vai mostrar a todos que eles amam a Deus e ao próximo. Isso é o comportamento. Eles amam a Deus com todo o coração, como diz a palavra de Deus, alma e mente, e amam o próximo como a si mesmo, conforme Mateus 22, 37 a 40. Foi ensinamento do Senhor Jesus, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Segundo ponto também, são obedientes à palavra de Deus. Eles procuram obedecer à palavra de Deus e viver de acordo com seus mandamentos. É o que nós fazemos, nossos irmãos, nossas irmãs, o povo de Deus, que fomos adquiridos por Jesus Cristo com o seu sangue comprado lá na cruz do Calvário. Nos tornamos obedientes pela palavra, por acreditarmos na sua obra, nos tornamos cheios do Espírito Santo, aleluia, porque os filhos de Deus, eles são cheios do Espírito Santo, que os guia e capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Depois que chegamos a acreditar que temos essas características, glória a Deus, e temos esses comportamentos, somos identificados como filhos de Deus, porque somos chamados de filhos de Deus, porque temos uma relação especial com o Senhor. Somos chamados filhos de Deus, porque também temos uma herança celestial e esperamos a vida eterna em Deus. Essa é a herança celestial, a vida eterna. Por isso, meus amados irmãos, que nós nos preocupamos, estamos sempre atentos a levar a palavra dentro desse quadro maravilhoso, que é o programa Verdade que você precisa saber, lendo a palavra, orando, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua inspiração, para a gente falar estas palavras, para que assim a gente tenha uma conclusão sobre os filhos de Deus que seguem o Evangelho. São o quê? São aqueles que creem em Jesus Cristo, seguem seus ensinamentos e vivem uma vida que agrada a Deus. Quando nós oramos, as coisas acontecem.
Para isso, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mateus capítulo 16 ao versículo 20. Está escrito lá que ele deu as chaves do reino de Deus a Pedro, para que tudo que a sua igreja aqui ligasse na terra fosse ligado no céu, e para tudo que ela desligasse aqui também fosse desligado lá. Para isso, a igreja do Senhor tem dessa característica, que crê em Cristo, que segue os ensinamentos, que são nascidos de novo, que vivem a fé, amam a Deus e ao próximo, são obedientes à palavra de Deus, são cheios do Espírito Santo, aleluia. Eles são identificados como filhos, porque tem essa esperança, tem essa herança celestial, e aqui começam já a desfrutar dessa bênção do Senhor, com essa autorização, esse outorga de Cristo para expulsar demônio, para repreender o mal, para curar os enfermos em nome de Jesus Cristo, para pedir ao Senhor as bênçãos celestiais, as divinas revelações a cada coração, a cada pessoa que acredita, que se torna um verdadeiro cidadão do céu. Então essa é a nossa conclusão. Os filhos de Deus que seguem o Evangelho são aqueles que creem em Jesus Cristo, aleluia, seguem seus ensinamentos e vivem a sua vida que agrada a Deus. Mas muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus, mas estão crendo em Maria, em José, em Antônio, acendendo vela, rezando, xingando, tem o coração perverso. Uma coisa séria, meus irmãos, as pessoas quando aceitam a Cristo, é o que nós vemos por esses quase 40 anos que nós temos hoje servindo a Deus, glória a Deus, aleluia, são pessoas diferentes. Pessoas que eram do mal, pessoas que viviam na prática do pecado, mas se converteram, se tornaram uma nova criatura, se tornaram filhos de Deus, se tornaram pela obediência à palavra de Deus, se tornaram cheios do Espírito Santo, por amar a Deus e ao próximo, aleluia. Eles são identificados como filhos, porque tem esse comportamento que você pode observar, através das características, porque ele crê em Jesus, porque ele segue os ensinamentos, porque eles são nascidos de novo e vivem uma fé, que não é uma fé como muitos dizem que tem. Algumas pessoas dizem, eu tenho fé de ver fulano morto, eu tenho fé de ver alguém passando necessidade, eu tenho fé de... Meus irmãos, é uma fé estranha. Mas a fé em Jesus é aquela fé que Deus nos dá, que a gente tem de orar por você, de você mudar de vida. A fé que nós temos que alguém está doente, a gente ora e aquela pessoa é curada. É uma fé onde nós usamos pela misericórdia de Deus para ajudar o próximo, porque amamos a Deus e amamos ao próximo. É assim que a palavra de Deus nos revela. É assim que nós andamos pelas essas características que nós temos, o nosso comportamento que mostramos nos identifica, sim, que somos filhos de Deus, porque somos chamados para a obediência ao Senhor e para uma relação pessoal, íntima com o nosso Pai Celestial. É uma coisa do coração entre nós e o nosso Deus. E nós lhe convidamos, meus irmãos, meus amigos, para participar também dessa comunhão, para que você venha à presença santa do Senhor, para que você venha aceitar esse Cristo, a ter esse comportamento, a ter essas características e andar com essa identidade. De onde quer que você se encontre, alguém que lhe vê, ele vai lhe identificar como filho de Deus, que aquelas pessoas vão observar em você que você é uma pessoa diferente. Pelas suas palavras, pela sua honestidade, pela sua simplicidade, pela sua forma de viver, porque você é uma nova criatura. Você que está na nossa escuta, se lembre, Jesus Cristo, nosso Salvador, veio trazer paz aos nossos corações. Ele disse que não trouxe paz, ele disse que trouxe espada, e essa espada é a palavra de Deus, que a gente tem que estar aqui sempre a pregar, exortar, mostrar que Ele é o verdadeiro Deus, que quer o bem da humanidade. Mas como nós poderíamos viver bem se nós não nos consertássemos, se nós não nos arrependêssemos e não confessássemos a Jesus? Então temos que confessar, temos que seguir,
temos que andar nos seus caminhos, nos tornando obedientes, nos tornando cheios do Espírito Santo, como filho de Deus, com a esperança de um dia subir aos céus e ter essa conclusão, como filho de Deus, seguir o Evangelho até o final de nossa vida aqui na terra, tá bom? Um abraço, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós suplicamos a tua bênção, em o nome de Jesus eu te agradeço, por mim e por todos que estão à nossa escuta, desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.